Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos ainda falar um pouco da nossa derrota em Paços de Ferreira e como é que tal aconteceu, como é que tal foi preparado, e vamos também cruzar isso com a estratégia do nacional benfiquismo que, pelos vistos, está mais forte do que nunca. Meus caros, o país rejubilou, o país ejaculou, o país extasiou. O Futebol Clube do Porto perdeu. Os podres, os fracos, os prostitutos, os vendidos, saíram todos do buraco, saíram todos das calendas gregas e vieram falar da derrota do Futebol Clube do Porto. Uma derrota pela qual todos esperavam, uma derrota pela qual todos ansiavam. Essa derrota, apetece-me dizer que há muito se anunciava e há muito se preparava. Aquilo que aconteceu relativamente à arbitragem deste jogo, aquilo que aconteceu relativamente à nomeação da equipa de arbitragem para este jogo, ainda há de um dia ser contada. E não pensem que andamos a dormir. Não pensem, os senhores feudais da capital, que andamos a dormir. Não pensem que não sabemos que estão a existir alterações de nomeações de árbitros após indicação aos árbitros de que vão apitar este ou aquele jogo. Sabemos que isso está a acontecer. Não pensem que nos continuam a comer por lorpas. E não pensem que não sabemos que para este jogo isso também aconteceu. Sabemos. Sabemos, e se tivermos que o fazer, vamos denunciá-lo. Agora, o Sr. Fontelas Gomes não pode enviar o Sr. Bruno Campo Maior Paixão para Paços de Ferreira, depois da vergonha, do escândalo que esse senhor já neste campeonato fez, em Belém, no Belenenses Benfica, com mais um daqueles tempos de desconto à calabote, e depois chegar a Paços de Ferreira e ter feito a brincadeira que fez, o gozo que fez, a palhaçada que fez. Só não foi uma palhaçada maior, porque estamos perante um daqueles palhaços que é pago. Não estamos perante o palhaço pobre, estamos perante o palhaço rico. Mas a verdade é que nós não vamos meter a cabeça na areia. Não foi só por causa disso que perdemos, não foi só por causa do tempo queimado por parte do Paços de Ferreira que perdemos, foi também com culpas próprias. E é importante refletirmos sobre essas culpas próprias, é importante estarmos sempre a um nível de excelência para depois cobrarmos à parte exterior, para depois cobrarmos àqueles que tão mal nos querem fazer. Mas sobre este jogo, eu gostava, porque este jogo para mim foi o paradigma daquilo que querem fazer deste campeonato, daquilo que querem fazer dos jogos do Futebol Clube do Porto. Eu gostava de vos ler uma publicação, ou parte de uma publicação do Sr. César Boaventura sobre este jogo. O que é que disse o Sr. César Boaventura? Disse qualquer coisa e depois diz ele: no entanto, sabia que ao tornar isso público, tudo ficava condicionado, e na verdade, coincidência ou não, verificou-se um profissionalismo excelente por parte da equipa visitada. Condicionado. Ele sabia que tudo isso ficava condicionado. Portanto, aquilo que estamos a assistir é que agentes desportivos, por ordem ou não do Benfica, vamos fazer de conta que acreditamos, querem condicionar as equipas que defrontam o Futebol Clube do Porto. A estratégia do Benfica é condicionar os adversários do Futebol Clube do Porto. Isto não merece explicação. Não tem que ser justificado o porquê de alguém dizer que sabia que ia condicionar o adversário do Futebol Clube do Porto. Meus caros amigos, é esta a estratégia, é condicionar os adversários. E com mentiras, com factos criados. Porque estes senhores, em particular naquilo que falaram de Quinhonhas, estavam fartos de saber que Quinhonhas já nada tem a ver com o Futebol Clube do Porto há muito tempo. Isto não é o Miguel Rosa. Isto não é o Bruno Varela. Portanto, estes senhores sabiam que estavam a inventar, sabiam que estavam a mentir, sabiam que estavam a ser charlatões, aldrabões, mentirosos, mas ainda assim criaram factos, porque esta é a estrutura, esta é a forma de trabalhar, e estes são os peões de brega do Benfica. Então e o Sr. César Boaventura, que diz que nada tem a ver com o Benfica? O Sr. César Boaventura, que diz que nada tem de relação com o Benfica, afinal preocupa-se em condicionar os adversários do Futebol Clube do Porto.
É que, meus amigos, esta estratégia nojenta já é conhecida há muito e com vários episódios. E já temos isto para a próxima jornada. O Benfica, na passada quarta-feira, já fez sair uma notícia com o título: Benfica acredita que Super Dragões vão criar ambiente hostil em Santa Maria da Feira. Mas estes senhores fazem de nós que otários? Os Super Dragões é que vão criar um ambiente hostil em Santa Maria da Feira? Mas estamos a esquecer que em Portugal os únicos adeptos acusados, julgados e punidos por perseguição a árbitros e às suas famílias são adeptos do Benfica. Estamos a esquecer que em Portugal os únicos adeptos que entraram em campo e agrediram árbitros auxiliares são os adeptos do Benfica. Estamos a esquecer que em Portugal os únicos adeptos acusados, julgados e punidos por agressão a árbitros em centros comerciais são os adeptos do Benfica. E vem o clube dos coitadinhos, dos perseguidos, dos desgraçados, vir dizer que já sabem que vai ser criado um ambiente hostil. Não. O que eles querem, mais uma vez, é condicionar tudo aquilo que rodeia o espetáculo desportivo. Por isso, é que em Passos de Ferreira, no Passos de Ferreira Benfica, mandaram um oficial de ligação aos adeptos do seu clube para trás da baliza, insultar o guarda-redes do Passos de Ferreira, provocar tudo e todos e pressionar os meninos, os apanha-bolas. Foi isto que Nuno Gago fez no Passos de Ferreira Benfica. Vejam as imagens, vejam onde estava Nuno Gago no Passos de Ferreira Benfica na segunda parte, vejam! Porque é esta a estratégia do Benfica, é condicionar, é pressionar tudo e todos. E esta estratégia já mete nojo. Eles pensam que nós estamos a dormir. Eles pensam que esta estratégia de condicionamento, de condicionar tudo e todos, tem algum efeito, mas pelos vistos está a ter. E este condicionamento é feito a toda a linha, é feito inclusivamente sob o poder judicial. É que na quarta-feira também, porque agora parece que às quartas-feiras reúne o Conselho de Guerra, criado em mais uma ameaça pública do Primeiro-Ministro encarnado, como aquela que aconteceu no passado sábado, em que ameaçou tudo e todos, em que pôs em causa todo um país, porque para o Benfica, quando as decisões, seja de que poder for, não lhe são úteis, está tudo contra o Benfica. E então, no dia de ontem, o Gabinete de Crise lançou o famoso... trouxe à Lissa para conhecimento o número de queixas-crime que já fez. 12 queixas-crime. Uma queixa-crime por acesso ilegítimo contra pessoas incertas, 2 queixas-crimes por violação e divulgação de correspondência privada. Não sei se eles estavam aqui a referir às escutas do apito dourado que Pedro Guerra e Rui Pedro Brás divulgavam na Benfica TV, não faço ideia se tem a ver com isso. 8 queixas-crime por ofensa à pessoa coletiva. Não sei se quando falam de ofensa à pessoa coletiva eram os comentadores da Benfica TV que insultavam o presidente do Futebol Clube do Porto, que lhe desejavam a morte. Não sei se tem a ver com isso ou não. Queixa-crime por violação de segredo de justiça. Esta é para os apanhados. E depois 4 exposições, 15 interpelações por e-mail, 4 notificações judiciais, 5 queixas e exposições a diversas entidades. Isto é palhaçada do Benfica. É querer condicionar tudo e todos. É querer perder a noção do absurdo. É querer intimidar e condicionar os juízes, os tribunais, querem mandar neste país, querem ser os donos deste país. E como são os donos da comunicação social, ao ponto ridículo, à vergonha, da capa do jornal I, também da passada quarta-feira, em que trazem à Lissa supostamente que há toupeiras de todos os clubes. Alô, Afonso de Melo? Alô? Afonso de Melo, estás-me a ouvir, Afonso? Afonsinho? Melinho, estás-me a ouvir? Pronto, vota aí, faladora. Vota aí, escrita, faladora. Vamos, Afonsinho, que eu pago-te uma benção por alguma razão. Querem trazer uma primeira página ao mesmo nível do discurso do Primeiro-Ministro encarnado no passado sábado para justificar que a justiça está condicionada por todos os clubes. Não está nada. As toupeiras têm uma cor, é a cor vermelha do Benfica, conforme está aprovado. E estes senhores querem continuar a condicionar. A estratégia do Benfica é ganhar à força toda. Nem que para isso tenham que afrontar o Poder Judicial, porque para eles as leis só são boas quando lhes dão jeito. Agora, esta estratégia do nacional benfiquismo, a estratégia da união benfiquista, dá-me vontade de rir. E dá-me vontade de rir porque isto tem vários episódios. E sobre esta semana eu gostava só de vos falar de 3 episódios muito claros, mas bem esclarecedores. Por um lado, atacar os desavindos. No caso, Rui Gomes da Silva. Por outro,
ignorando aqueles de quem não convém falar, como António Simões, mas ao mesmo tempo cativando aqueles que possam passar para o outro lado da barricada, como Bruno de Carvalho. E atenção, Bruno de Carvalho, não me refiro ao presidente do Sporting, refiro-me ao ex-candidato a presidente do Benfica. Começando pelo primeiro episódio, o de atacar os desavindos como Rui Gomes da Silva, é curioso que tenha sido José Eduardo Muniz a vir falar sobre Rui Gomes da Silva, dizendo que ele queria ser o número 2. Mas não foi José Eduardo Muniz que andou nos bastidores a criar uma lista para se candidatar a presidente? Então não foi ele que afinal de contas queria candidatar a número 1, depois já não sabia o que queria e depois bastou ter exposição mediática para aceder a tudo? E porquê é que será que de repente todos vêm atacar Rui Gomes da Silva precisamente na altura que apareceu Nuno Gaioso? Precisamente no momento em que lançam para as luzes da ribalta Nuno Gaioso, vêm atacar Rui Gomes da Silva. Curioso, registrem o nome Nuno Gaioso. Depois ignoram aquele que é, depois da morte de Eusébio, porventura, o símbolo vivo mais significativo do Benfica, António Simões. Já perguntaram a António Simões, porquê é que ninguém vai falar com António Simões sobre este assunto? Por que será? Está proibido de falar António Simões? Estão os meios de comunicação social proibidos de ouvir as palavras de António Simões? Ou será que depois do seu sobrinho, que é bom não esquecer que Luís Filipe Vieira é sobrinho de António Simões, será que depois do sobrinho de António Simões ter pedido para almoçar com o tio, para que este aparecesse em público com ele, e António Simões, naturalmente, tendo dito que só aceitava esse almoço depois de Luís Filipe Vieira correr com aquela corja do Benfica, será que não convém que a comunicação social fale de António Simões? É que não se ouve falar sobre ele, precisamente o símbolo, o maior símbolo vivo do Benfica. E por fim, e aqui ainda vos peço um bocadinho mais de atenção, agora estão a cativar os desavindos. Depois de Fernando Tavares, depois de Varandas Fernandes, os tais que falaram tudo e mais alguma coisa sobre Luís Filipe Vieira, depois de Pedro Guerra, depois do próprio José Eduardo Muniz, será que tivemos algum intermediário dos lados da Póvoa ou de Esposende a tratar de um almoço entre o Luís Filipe Vieira e o tal Bruno de Carvalho? Será que vamos ter Bruno de Carvalho no próximo elenco diretivo do Benfica ou, quiçá, com algum destaque na Benfica TV? Será que um intermediário da zona da Póvoa ou de Esposende não só é intermediário de malas, segundo Paulo Futre, ou será que agora também é intermediário de almoços? Fica aqui a dúvida, porque esta é a estratégia do Benfica. É calar os desavindos. É arrogo deste nacional benfiquismo bacoco e parolo querer calar, querer abafar todos aqueles que falam ou que possam abrir a boca contra o Benfica. Agora, depois daquilo que Luís Filipe Vieira fez no passado sábado, ameaçando tudo e todos, depois daquilo que Rui Vitória também já tinha feito, a dizer que sabia que tinha 6 milhões de adeptos atrás, a pergunta é, até quando esta impunidade para o Benfica? A impunidade é obrigar o Benfica a ser campeão nacional? A impunidade é obrigar o Benfica a ganhar? A impunidade só termina quando eles forem os donos disto tudo? Meus amigos, podem continuar com esta conversa. Aqui não vão encontrar quem se renda. Aqui não vão encontrar quem se cale. Aqui não vão abafar nada nem ninguém. Nós não nos vamos calar. A nós não nos vão abafar. E aquilo que eu espero é o meu desafio de sempre. É que seja também o nosso grupo de trabalho a dar esta resposta. É que seja também o nosso grupo de trabalho a dizer que não se verga perante o poder centralista e bacoco deste Benfica. E, portanto, no próximo fim de semana, mesmo com todos os condicionalismos que sabemos que o Benfica quer criar, mesmo com todos os condicionalismos que sabemos que o Benfica cria tanto nos seus adversários como nos adversários do Futebol Clube do Porto, um adversário que vamos ter que é o tal dos e-mails de agradecimento ao Benfica porque o Benfica ajudou. Como diria Otávio, vocês sabem do que é que eu estou a falar. É perante esse adversário que vamos estar. Vamos ter que estar atentos, vamos ter que estar alertas, vamos ter que estar preparados para vencer, porque o nosso caminho é vencê-los, o nosso caminho é derrotá-los.
E mesmo tendo perdido em Passos Ferreira, mesmo tendo o país em êxtase, nós temos que continuar a lutar e a trabalhar da mesma forma, e é isso que vamos continuar a fazer. Meus caros, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde vamos continuar a fazer aquilo que mais gostamos. Desnudar o polvo. O polvo, não se enganem, continua forte. O polvo, não se enganem, continua ativo e mais ativo do que nunca, com todos os bonés e bidés a trabalharem todos na mesma direção. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.